Ao ouvir isso, Lucian ficou bastante impaciente. Ele não fazia ideia de quem era aquela mulher ou por que ela morava ali, mas estava claro que ela escondia alguma coisa. Sem querer perder tempo com ela, Lucian a encarou e disse que não tinha interesse na casa. Tudo o que ele queria saber era onde o homem estava. A mulher, ao encontrar o olhar de Lucian, deu alguns passos para trás involuntariamente. Segundos depois, apontou para uma direção e disse que o homem agora vivia ao lado da lixeira. Ela até o chamou de velho maluco, mencionando que ele enlouqueceu depois que toda sua família morreu. Com a voz suave, acrescentou que não havia roubado a casa dele, pois o homem havia perdido a sanidade. Lucian soltou um suspiro, então com um leve aceno de cabeça, agradeceu e foi embora. Ele não queria se aprofundar demais na disputa entre eles. Seu objetivo principal naquele dia era encontrar o homem. Enquanto Lucian se afastava, a mulher respirou aliviada, ainda se perguntando por que alguém procuraria especificamente por aquele velho maluco, mas ficou tranquilo ao ver que Lucian realmente não parecia interessado na casa. Lucian contornou o antigo prédio e, por fim, encontrou a pilha de lixo em um canto. Um velho, vestido com roupas esfarrapadas, revirava uma lixeira. Lucian tirou uma foto do pai da vítima. Comparando cuidadosamente, chamou o nome do homem. O homem, cujos sapatos estavam tão gastos que os dedos apareciam, com as roupas todas remendadas, ignorava o fedor e as moscas em volta do lixo. Mas, ao ouvir seu nome, apertou os olhos e olhou na direção de quem o chamava. Lucian se aproximou, observando. Ao ver Lucian se aproximar, o velho o encarou desconfiado e perguntou quem ele era e por que o procurava. Lucian analisou a foto em sua mão, provavelmente uma antiga identidade de trabalho do homem, tirada antes da tragédia. Calculava que o homem deveria ter cerca de 40 e poucos anos, mas o que via diante de si era alguém com os cabelos completamente grisalhos e o rosto tão escuro e enrugado quanto casca seca de árvore. Lucian não pôde evitar suspirar, imaginando os sofrimentos que aquele homem havia passado até então. Sem obter resposta, o homem perguntou novamente, desta vez com voz mais alta e tom mais sério. Lucian, no entanto, permaneceu em silêncio. O homem havia sido gerente de uma fábrica e vivia uma vida feliz com sua esposa e 2 filhas. Uma noite, sua filha mais nova foi sequestrada a caminho de casa, após uma aula noturna, por pessoas da escola de artes marciais GEADA. Ao saber do ocorrido, a filha mais velha foi confrontar os culpados, mas nunca voltou. Uma semana depois, os corpos das 2 irmãs foram encontrados às margens de um rio fora da cidade, vítimas de um destino trágico. O que passaram era inimaginável. Incapaz de suportar a perda, a esposa do homem tirou a própria vida. Desesperado, o homem procurou ajuda por todos os lados, mas sem sucesso. Por fim, após semanas ajoelhado na entrada da 7ª Universidade de Artes Marciais Divinas, implorou pessoalmente ao santo marcial por ajuda. O santo não aceitou imediatamente, mas também não o rejeitou. Vendo que Lucian não respondia mesmo após ter perguntado 2 vezes, o homem instintivamente pegou um saco de lixo ao seu lado, achando que Lucian estava ali para roubar suas coisas. Ao presenciar isso, Lucian sentiu um aperto no coração. Após pensar por um momento, finalmente falou, dizendo que era colega de classe da filha mais nova do homem e que havia ido vê-lo especialmente. Talvez ao ouvir o nome da filha, algo tenha se acendido no velho. Ele deu um passo à frente, animado, examinando Lucian, mal conseguindo acreditar, e perguntou se ele era mesmo colega da filha. Lucian assentiu e disse que estava ali para ajudá-lo. Os lábios do velho tremeram por um instante, mas de repente seu semblante se tornou feroz. Olhou para Lucian com raiva, acusando-o em voz alta de estar mentindo. Acontece que o homem havia procurado por todos os colegas e amigos da filha pessoalmente e tinha certeza de que Lucian não era um deles. Ele não era louco, como todos diziam. Estava apenas dominado pela emoção, chegando a agarrar Lucian pela gola, furioso, acusando de engano. Suspeitava que Vez estivesse ali apenas para tirar algo dele, como todos os outros. A respiração do homem se acelerava, sua fala quase incoerente. Ele olhava fixamente para Lucian, dizendo em voz alta que lembrava de todos os colegas da filha, cada um deles, mas todos afirmaram que não a tinham visto. Seus olhos foram se avermelhando, as veias saltando, e com um sorriso amargo, balançou a cabeça, sabendo que todos mentiam. Como poderia ser que ninguém a tivesse visto? Eles simplesmente tinham medo de contar a verdade. Sua voz foi ficando mais baixa no final, e ele se agachou como se fosse chorar. Lucian respirou fundo, deu um tapinha no ombro do homem, pediu desculpas por ter dito que era colega da filha, e então se agachou ao lado dele. Mas, de forma calma e sincera, insistiu que realmente havia ido ali para ajudá-lo. O homem parecia confuso, olhando para Lucian como se tivesse percebido algo. De repente, agarrou a mão de Lucian e perguntou, empolgado, se ele era um artista marcial poderoso. Ao receber um aceno afirmativo, seu semblante mudou para um de pura alegria, como se finalmente tivesse visto uma esperança depois de anos esperando. O homem já havia conhecido muitos artistas marciais e podia quase reconhecer um apenas pelo olhar. Em seguida, agachou-se, revirando sua sacola de estopa, e tirou de lá vários frascos, potes e algumas moedas soltas, oferecendo todos os seus tesouros a Lucian se ele realmente pudesse ajudá-lo. Ajudá-lo a matar o pai e filho da família Lin. Lucian olhou para os itens na mão do homem, cobertos de moscas, mas não disse nada. Ao ver o silêncio de Lucian, o homem ficou ansioso e depois de alguns segundos, largou tudo no chão. O barulho ecoou enquanto os objetos caíam. Seu corpo tremia de medo, preocupado que Lucian recusasse por considerar que o dinheiro oferecido era pouco. Ele rapidamente
novamente prometeu que conseguiria mais, insistindo que poderia ganhar algum trocado vendendo sucata. O homem implorou pela ajuda de Lucian. Ele já não tinha mais nada, nem dignidade, oferecendo até a própria vida, se fosse preciso. Lucian observou aquele homem desesperado à sua frente. Seu rosto permanecia sem expressão, e ninguém saberia dizer no que ele pensava naquele momento. Porém, o velho de repente ficou em silêncio. Agachou-se no chão com a cabeça baixa. Sua voz, carregada de autodepreciação e desespero, murmurava palavras amargas ao olhar para os potes e frascos, alguns agora quebrados. Lágrimas se formaram em seus olhos. Ele não acreditava mais que Lucian o ajudaria. Começou a murmurar para si mesmo, perguntando se Lucian havia ido até ali apenas para zombar dele, ou se talvez tivesse sido enviado pela escola de artes marciais Geada para verificar se ele já estava morto. O velho então começou a rir, mas as lágrimas continuaram a escorrer pelo seu rosto. Cerrou os dentes, tomado pelo ódio, jurando que continuaria vivo, custe o que custar, apenas para viver o suficiente para ver a queda daqueles que destruíram sua família. Seus olhos vermelhos fixaram-se ferozmente em Lucian. Suas palavras, envenenadas de ódio, ainda assim estavam cheias de uma vontade inabalável de viver apenas para testemunhar a morte trágica dos culpados, para vê-los cair e apodrecer no inferno. Lucian se agachou e pegou uma fotografia amarelada e desbotada que estava entre os destroços. Era um retrato de família, tirado anos atrás, em um tempo em que eles ainda eram uma família unida e feliz. Talvez ninguém pudesse imaginar que tamanho infortúnio os atingiria. Segurando a foto, Lucian disse ao homem que a pegaria emprestada por um tempo, e então, com serenidade, prometeu: "Você vai ver isso acontecer. Eu prometo." O velho parou como se não tivesse ouvido direito. Quando olhou novamente, Lucian já estava se afastando. O olhar do velho seguiu confuso. Seus lábios secos murmuravam repetidamente: "Obrigado, obrigado." Lágrimas escorreram enquanto ele pensava que, mesmo que Lucian estivesse mentindo, ainda assim era grato. Lucian soltou um longo suspiro, sentindo-se um pouco mais leve. Ele sempre achou que sua mente era firme, que seu foco era apenas cultivar sua própria arte marcial e evitar o desastre que viria 10.000 anos no futuro. Ajudar aquele homem era, para ele, um mero ato de conveniência. Afinal, havia tanta escuridão e tragédia no mundo que seria impossível salvar a todos. Mas algo naquele homem, algo em sua dor, tocou Lucian de forma diferente. De repente, uma voz soou atrás dele. Era um homem gordo, vestindo bermuda e regata, fumando um cigarro. Ele deu uma longa tragada, soltou a fumaça e falou: "Já faz tempo que ninguém aparece por aqui procurando aquele velho." Curioso, Lucian perguntou se aquilo já acontecerá com frequência. O homem deu um sorriso amargo. Acontecia bastante, mas era só gente tentando tirar o pouco de dinheiro que ele tinha. Nos anos após a tragédia, tomado pela dor, o velho buscava qualquer artista marcial que pudesse ajudá-lo a se vingar, oferecendo tudo o que tinha, até suas economias de uma vida inteira. No entanto, todos sabiam que o verdadeiro culpado era a escola de artes marciais de Dao. Com o tempo, ele foi enganado por todos, perdeu seu dinheiro, sua casa e até sua sanidade. O homem gordo se aproximou de Lucian para conversar, observando que ele não tinha aceitado o dinheiro do velho, e disse que respeitava isso, do contrário, nem perderia tempo falando com ele. Depois de mais uma tragada, ele perguntou curioso: "E você, o que veio fazer aqui?" Lucian sorriu e respondeu calmamente: "Vim encontrá-los e matar aqueles desgraçados." O homem gordo ficou pasmo, só voltou à realidade quando a brasa do cigarro caiu e queimou sua coxa. Enquanto isso, na 7ª Universidade de Artes Marciais Divinas, uma figura encapuzada estava no escritório de Albergue, assoprando o vapor de uma bebida quente. "Lucian não foi para a cidade Min", comentou a figura. Albergue assentiu, informando que Lucian havia voltado ontem e aceitado 2 novas missões. O encapuzado, com um sorriso de canto, observou: "Leon Ye está em Mix City." Lucian poderia ter ido direto para lá, mas escolheu dar a volta. Isso mostra claramente que ele está evitando Leon Ye. Parece ter desistido da segunda opção oferecida pelo santo marcial. Mas, segundo o encapuzado, isso era o verdadeiro teste do santo marcial. Após uma pausa e outro gole, ele murmurou: "É natural buscar fortuna e evitar desgraça." Albergue manteve o rosto neutro, largando sua xícara. Ainda é cedo para tirar conclusões. Ainda havia tempo até a competição. O encapuzado terminou a bebida de uma vez só e finalizou: "Mas não muito. O santo marcial não costuma dar segundas chances." Albergue não respondeu, olhando pela janela, torcendo para que Lucian não decepcionasse o santo. Na 7ª Universidade, que havia se acalmado nos últimos dias, uma nova onda de agitação surgia. Os alunos se reuniam no centro do campus após um novo anúncio. Nos telões, uma figura alta usando regata e uma espada metálica nas costas caminhava lentamente pelo portão da universidade. Era Pen, o segundo colocado na lista dos alunos veteranos. Ele havia aceitado uma missão de nível duplo e voltado bem antes do esperado. Mesmo através das telas, era possível sentir sua aura intensa. Os calouros começaram a comentar: missões duplo eram extremamente difíceis. No fundo da multidão, Nagata observava o retorno daquele que já havia derrotado. Pensativo, ele se perguntava se Pen agora o havia superado. Logo uma garota de Maria Chiquinha se aproximou, sorrindo. Pen provavelmente voltou por causa da competição nacional de artes marciais. Isso só acontece a cada 2 anos. Ele não vai querer perder. Nagata
Nagato suspirou. Pensava consigo mesmo que, com Lucian participando da competição, no fim das contas, todo mundo levaria uma surra. Não só eles, mas até os chamados prodígios. Mas isso, de certo modo, era algo bom. Com Lucian no time, talvez pudessem trazer o título de campeão para a universidade. A garota balançou a cabeça, como se soubesse de algo que Nagato não sabia. Então revelou: Lucian não vai participar. Nagato virou-se, confuso. O quê? Por que um prodígio como ele não competiria? Como se verá, a garota tinha suas razões. Ela havia descoberto, por meio de seu pai que trabalha na universidade, que o santo marcial havia atribuído 2 testes a Lucian e ele precisava escolher um para completar. No entanto, o verdadeiro teste, o que o santo marcial realmente queria que ele escolhesse, não era participar da competição de artes marciais e sim aceitar uma missão secreta de nível SSS. A garota parecia ter acesso a muitas informações internas, o que incomodou profundamente Nagato, que não conseguiu evitar criticar a liderança da escola, acusando-os de estarem suprimindo o potencial de Lucian. A garota fez um sinal pedindo silêncio, dizendo que as intenções do santo marcial estavam além da compreensão deles. Nagato soltou um suspiro. Seu rosto demonstrava arrependimento e raiva. Ele chegou a socar a parede ao lado, frustrado. Relembrou a competição de artes marciais de 2 anos atrás, quando a escola marcial Geada enviou 2 prodígios conhecidos como as Estrelas Gêmeas, que varreram todas as 7 universidades marciais divinas, deixando-as humilhadas. Agora, corria o boato de que outro prodígio, ainda mais poderoso que as Estrelas Gêmeas, estaria participando este ano. Inicialmente, Nagato tinha esperança de que Lucian seria o trunfo deles para a redenção, mas, às vésperas da formatura, parecia que estavam prestes a sofrer outra derrota. A garota então tocou levemente o rosto de Nagato, tentando acalmá-lo com palavras gentis, dizendo que ele não precisava se preocupar. Nagato corou com um gesto, até ouvir ela completar com um tom de brincadeira. Apanhar várias vezes, uma hora a gente se acostuma. As palavras, apesar do tom leve, acertaram Nagato como um soco no estômago, atingindo um ponto sensível. Enquanto isso, Lucian, ao retornar ao campus, aceitou 2 novas missões. No entanto, ao invés de partir imediatamente, preferiu ficar em seu dormitório. De repente, seu celular vibrou. Era um e-mail da escola, notificando que os participantes deveriam se reunir na entrada da universidade às 8 horas da manhã, dentro de 3 dias, para participar da competição. O e-mail avisava que não comparecer no horário seria considerado desistência. Lucian suspeitou que aquele lembrete final tinha sido especialmente direcionado a ele. Nos dias seguintes, notou algumas figuras suspeitas rondando o campus, provavelmente enviadas pela universidade para vigiar se ele sairia ou não do dormitório. Também havia pessoas num prédio distante, vigiando constantemente. Lucian soltou um leve sorriso irônico. Então é isso, parece que todos preferem que eu não participe. Mas a gente já conhece nosso garoto, ele não é do tipo que se deixa levar pelas vontades dos outros. Olhando para a torre marcial divina, ele sabia com certeza que nem a 7ª universidade, nem o próprio santo marcial poderiam interferir em sua decisão. Durante os próximos 3 dias, ele permaneceu em seu quarto. E no terceiro dia, quando a competição finalmente começou, diversos ônibus estavam estacionados na entrada da universidade, cercados por alunos. Os 10 melhores colocados do ranking sênior já estavam presentes, e muitos calouros compareceram para torcer. O vice-diretor Albergue liderava pessoalmente a equipe, mas seu olhar parecia procurar por alguém no meio da multidão. Enquanto isso, os alunos estavam em euforia. Acreditavam que com o Rei Demônio no time, a universidade finalmente poderia superar as humilhações do passado. Porém, conforme o tempo passava e Lucian não aparecia, Nagato observava tudo com um sorriso irônico. Ele sabia que ninguém ali estava ciente de que Lucian não tinha a menor intenção de participar. Para ele, tornar-se discípulo do santo marcial era muito mais importante que qualquer competição. Albergue olhava o relógio constantemente, suspirando conforme a hora da partida se aproximava. Ninguém sabia se ele estava decepcionado com a ausência de Lucian ou aliviado por ele ter tomado uma melhor decisão. De repente, seu olhar mudou. Sentiu uma aura poderosa se aproximando rapidamente. Ao olhar para cima, viu uma figura descendo do céu, causando alvoroço e gritos entre os alunos. Todos gritavam animados o nome de Lucian. Apesar da expressão de Albergue ser complicada, Lucian caminhava com as mãos no bolso, aproximando-se calmamente e se desculpando por ter chegado tarde. Albergue respirou fundo e sussurrou: "Ainda não é tarde demais. Você pode optar por não participar." Lucian respondeu com serenidade, lembrando das próprias palavras que Albergue lhe dissera um dia: "É importante seguir a própria vontade." Albergue abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas suspirou novamente e fez sinal para que todos embarcassem no ônibus. A multidão explodiu em comemoração, empolgados com a equipe que agora representaria a universidade. Após horas de viagem, todos receberam os uniformes da universidade, inclusive Lucian, que também se trocou. O vice-diretor Albergue esperou todos estarem prontos e começou a explicar os detalhes da competição. Enquanto isso, Lucian olhava pela janela, distraído, imerso em seus próprios pensamentos. Pensava no reino de Grande Mestre, onde o nível de energia sanguínea de alguém se torna fervente como uma fornalha. Neste nível, o artista marcial forma sua primeira vontade marcial e cria um campo de força de Grande Mestre. Mas, e o 8º nível, o Grande Grão-Mestre? Pelas experiências que teve no Reino dos Sonhos, ele sabia que no 8º nível
nível a energia sanguínea ultrapassa facilmente 100.000 unidades, tornando-se tão poderosa que flui como rios de magma, capaz de derreter aço, com poder de combate que ultrapassa dezenas de milhões. Para alcançar esse ponto, a energia do sangue precisa deixar de ser líquida e se solidificar. Só de pensar nisso já dá arrepios. Lucian estava a um passo de romper esse limite, pronto para avançar a qualquer momento. Ao alcançar esse nível, o corpo do artista marcial é constantemente refinado. Quanto mais tempo se permanece no reino de grande grão-mestre, mais forte se torna o físico. Outro benefício é que a energia do sangue não enfraquece com facilidade, permitindo manter-se no auge por muito mais tempo, e com isso, até mesmo vislumbrar a entrada no 90º nível, o reino do santo marcial. Lucian sentia as mudanças em seu corpo e se perguntava quando alcançaria esse estado. Mas havia algo que ele sabia com certeza. Dada a chance, ele iria até o fim. Fechou os olhos e decidiu descansar um pouco. Ao chegarem ao destino, desceram do ônibus. Lucian observou a paisagem. Estavam aos pés de uma grande montanha. Além da 7ª universidade, estudantes das outras 6 universidades marciais divinas também estavam presentes. Alunos comuns só poderiam assistir à transmissão ao vivo do pé da montanha, mas somente os fortes poderiam subir até o cume. O vice-diretor reuniu todos para iniciar a subida à reunião, mas Lucian já havia disparado na frente. Ele sabia que ainda não era capaz de enfrentar um santo marcial diretamente, mas estava determinado a se preparar com antecedência. Enquanto o próprio santo não interviesse, nem mesmo os grandes grão-mestres poderiam detê-lo. Era por meio dos combates que ele cresceria. Um dia, estava determinado a chutar a cabeça dos santos marciais como se fossem bolas de futebol. Mas por que todos insistiam tanto que a missão secreta era a escolha certa? E por que o santo marcial não queria que ele participasse da competição? Será que havia motivações ocultas? Ou será que o santo acreditava mesmo que Lucian não conseguiria vencer? E você, o que acha? E enquanto Lucian desaparece entre as sombras da montanha, o destino das 7 universidades marciais treme. Será que ele vai reescrever a história com os próprios punhos? Ou será apenas mais uma lenda esquecida no eco do tempo? Mas uma coisa é certa: se o mundo queria paz, escolheu o alvo errado, porque ele não luta por fama nem por glória. Ele luta para destruir o sistema, para esmagar quem brinca com vidas inocentes, para mostrar que até mesmo os deuses podem sangrar. Então prepara a pipoca, segura o hype e não pisca, porque Lucian voltou pro jogo, e o jogo agora é dele. Se curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo capítulo vai vir destruindo tudo. Aqui é só começo, e o melhor ainda tá por vir.